Nosso próximo momento nessa edição da Formação de Heróis é a gente tem o prazer, a satisfação de ter a presença do Pablo Rodrigues para falar sobre como usar os relatórios da Conta Azul para encantar clientes. Pablo Rodrigues é CEO da Contabiliza Rio, é um especialista em contabilidade digital e consultiva, é parceiro diamante da Conta Azul, o primeiro parceiro a alcançar esse status, né? Atua como um parceiro orientador, é embaixador da Conta Azul, e uma referência aqui para todos nós quando o assunto é essa atuação mais estratégica, mais consultiva. Já formou aqui bastante gente em outras edições da Formação de Heróis, em outros eventos que a Conta Azul promove. Pablo, muito obrigado aqui pela presença, pela disponibilidade para compartilhar conhecimento com a nossa comunidade. Passo a bola aqui para você. Aí o show é teu. A gente acompanha por aqui, vamos monitorando o chat. E no final, se tiver perguntas, a gente divide e compartilha com você também. Obrigado. Beleza, Anselmo, obrigado aí. Vou compartilhar minha tela aqui, que eu sou daquele que só acredito vendo, né? Então vamos compartilhar aqui. Só me dá um feedback se todo mundo está vendo minha tela, por favor. Estamos vendo sim uma aba aqui, uma tela do navegador, você Beleza. acessando um site Vamos lá. especificamente. Primeiramente, apresentar aqui para o pessoal que ainda não me conhece, como o Anselmo já falou, eu sou Pablo Rodrigues, sou diretor da Contabiliza Rio e da Finanças Azul. E eu brinco muito, Anselmo, que olha só, né? Que loucura. Pegando aquela ficar maluco, beleza, né? No Com, eu tive a certeza que o mercado contábil ou do BPO financeiro, é, as pessoas que querem entrar estão com medo ou não estão prontas. É impressionante o medo de empreender no mercado contábil ou no BPO financeiro que a população tem. Eles acham que vai ser difícil, eles acham que não vão conseguir os clientes, eles acham que não vão ter o conhecimento. E eu falo para vocês de experiência própria. É tão bom hoje empreender no mercado contábil, ou melhor, no BPO financeiro, que eu sou dono da Contabiliza Rio, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou dono da Contabiliza João Pessoa, lá em João Pessoa, na Paraíba. A minha empresa de BPO financeiro é a Finanças Azul. Aqui no Rio de Janeiro também a gente tem a PJ Rio. Eu já ia esquecendo também da Contabiliza Juiz de Fora. E as pessoas falam, Pablo, mas o mercado de contabilidade está ruim, eu não consigo captar cliente, eu não consigo escalar o meu negócio. Talvez o método que você está usando que esteja não errado, mas não esteja evoluído de acordo com o que o mercado precisa. Hoje, o mercado precisa mais de um consultor, um contador consultor do lado do empreendedor, do que a guia de imposto e a folha de pagamento que você está mandando para ele todos os meses. Por que o BPO financeiro está crescendo tanto? A gente acabou de fazer essa enquete agora, né? E nessa enquete agora estava lá claro. BPO financeiro escalando, é a grande onda do mercado contábil. Por que isso? Porque o empreendedor, principalmente o micro e pequeno empresário, ele enxerga mais valor ao profissional que leva para ele informações relevantes para a tomada de decisão, seja um simples fluxo de caixa, um simples DRE financeiro ou um DRE contábil, um simples análise de pagamento, análise de recebimento, para que você possa sentar com ele e, de fato, explicar o que é débito e crédito, o que é ativo e passivo, o que é receita e despesa. É muito simples, nós contadores técnicos, falar: ah, você não pode misturar as despesas ou o dinheiro da empresa com o seu dinheiro da pessoa física. Mas você já ensinou o cliente? 99% das empresas no Brasil abrem sem saber emitir nota, sem saber fazer formação de preço do produto ou do serviço, sem saber quais os documentos ou as informações necessárias para contratar um funcionário, não sabe quanto custa
um funcionário, quanto custa a sua empresa por mês, por semestre, por ano. E olha só a oportunidade que a gente tem na mão de se tornar um empresário contábil, não contador. Contador, eu sou de origem, e vocês que são contadores são de origem de formação, ok? Nós fizemos lá ciências contábeis, somos contadores de formação. Mas no momento que eu quero evoluir a minha empresa de contabilidade, eu tenho que deixar de ser o contador de origem e eu tenho que virar um empresário, principalmente um empresário estratégico, um empresário contábil, ou empresário de negócio, um empresário em geral. Eu tenho que pensar que a minha empresa gera mais de um produto e uma solução para o meu cliente. Hoje, 80% das empresas de contabilidade ou dos escritórios de contabilidade ainda fazem o básico: contábil, fiscal, IDP e a legalização de empresa, né? Faz o básico. Algumas oferecem certificado digital, outras oferecem BPO financeiro, outras já oferecem 1.000 soluções de negócios, como hoje aqui a gente também oferece. Deixa eu só pegar aqui uma simulação para a gente bater um ponto sobre isso. Então, eu tenho que evoluir na oferta de serviços e soluções que eu vou levar para o meu cliente. Eu não posso levar apenas uma solução para o meu cliente. Eu brinco aqui na Finanças Azul ou no Grupo Contabiliza Rio que a gente leva uma gestão 360 graus. A gente leva tudo aquilo que esteja correlacionado à parte contábil, fiscal, trabalhista, financeira para o meu cliente. Seja certificado digital, registro de marca, seja a parte de marketing, a parte de rede social, a parte de criação de site, a parte de cadastro. A gente atende muitos clientes na parte de saúde. A parte de cadastro no CNS. Tudo isso são soluções que seja o contador ou o consultor do BPO financeiro pode oferecer ao seu cliente. E a maioria das vezes vocês têm medo de oferecer ao seu cliente. Vocês falam, meu cliente não quer. Aí sabe o que acontece? Aparece um maluco como o Pablo, como Eliandro Prado, como a contadora Karine, como ou outros contadores que estão oferecendo BPO financeiro e acaba pegando o seu cliente da contabilidade para fazer BPO financeiro para ele. Porque você sequer se manifestou na sua base de clientes: olha, eu faço BPO financeiro, eu posso te ajudar na organização e na gestão financeira da sua empresa. Ou melhor, eu já pulei aqui o assunto, vou voltar aqui na minha apresentação, senão vou falar mais do que eu devo, que hoje eu não posso falar mais. Vamos lá. Hoje eu não posso falar, pelo amor de Deus, de leads para BPO financeiro, como vender BPO financeiro, script de vendas de BPO financeiro, modelo de apresentação, proposta, planilha de precificação, contrato de prestação de serviço BPO financeiro na prática, BPO financeiro usando a conta azul. Hoje eu não posso falar isso para vocês. Eu adoro falar isso para vocês e já falei muito. E por isso, tá aqui, depois vocês vão ter todo o conteúdo gravado e pronto para vocês. Porque hoje o nosso foco é falar sobre como encantar seus clientes usando os novos relatórios financeiros da Conta Azul. E isso é o primordial, como a gente encantar o nosso cliente. Não adianta você falar que é bom, não adianta você ter o seu maior escritório de contabilidade com 100 pessoas no seu time de consultores se você não entrega um trabalho eficiente. Não entrega no prazo certo, encantador para o cliente se encantar com você. Seja na contabilidade ou no BPO financeiro. Não adianta, nós não vamos num restaurante, nós não vamos numa padaria, nós não vamos numa loja comprar um produto se aquele produto não tiver encantador para a gente. Se ele não tiver agradável visualmente, eu não vou comprar aquele produto. Então, muitos me perguntam: Pablo, eu não consigo vender contabilidade, eu não consigo vender BPO financeiro. Às vezes eu pergunto, mas você materializa para ele, para o seu cliente, numa apresentação encantadora, porque o seu cliente está comprando algo que ele quer mensurar.
algo que ele quer apalpar, algo que ele quer ver, mas também sentir ou tocar. Então, a grande dificuldade hoje que eu vejo do mercado, seja de contabilidade ou seja do BPO financeiro, é materializar aquele produto, aquela qualidade, aquele serviço que eu entrego muito bem. Como eu vou entregar isso? Hoje, com os relatórios, claro, os novos relatórios da Conta Azul, os antigos também ajudavam, mas não eram encantadores como hoje são. Mas hoje ficou muito mais fácil a gente encantar nosso cliente, seja no BPO financeiro ou seja na contabilidade, e a gente vai ver isso aqui, ok? 99% das micro e pequenas empresas não conhecem os seus números dos negócios. Olha só, gente, como eu falei no início, a maioria dos contadores abre a empresa para o cliente e tem que ensinar o cliente a emitir nota. Tem que ensinar o cliente a organizar a gestão financeira dele, separar as despesas da pessoa física da pessoa jurídica. Muitas das vezes tem que até falar para o cliente qual a taxa de imposto dele que o cliente nem sabe. Agora imagina, você contador, você consultor, tendo tempo, tendo material de apoio, tendo tecnologia para levar até o seu cliente informações relevantes para que ele possa entender qual é o número da sua empresa, quanto ela custa, para onde foi o dinheiro da empresa por mês. Minha empresa está dando lucro ou prejuízo? 99% dos micro e pequeno empresários não sabem disso. E sabe o que ele espera? Ele espera que você, contador, você consultor, você assistente financeiro, faça ou leve essa informação para ele. Aí eu deixo essa pergunta. Eu vi ali que hoje o mercado está mais voltado para o BPO financeiro. Isso é muito bom, mas ainda é uma raiz muito grande a contabilidade. Eu sou contador, eu tenho empresa de BPO financeiro, a gente vende BPO financeiro para o meu cliente, mas a minha origem é a contabilidade. Mas você, contador, ou você, consultor, está gerando informações relevantes para o seu cliente? Outra dica muito importante que eu dou, e eu bato muito nessa tecla: BPO financeiro não é contas a pagar, nem contas a receber. Não é fazer conciliação bancária do seu cliente. Sabe por quê? Na primeira necessidade financeira, na primeira dificuldade financeira que ele tiver, ele vai falar para você que vai cancelar o contrato com você. Ele vai voltar a fazer gestão financeira, mesmo que de forma amadora, na planilha do Excel, ou sem controle, sem organização, porque talvez aquele valor que está pagando para você, não sei quanto, 500, 600, 800, 1.000, ele não enxergou valor. Por quê? Porque você está entregando apenas conciliação financeira, conciliação bancária. Você pega o extrato do cliente, faz a conciliação e pronto. Gente, BPO financeiro é muito mais além do que isso. Como eu falei, aqui ó, eu brinco com 12 funções ou 12 serviços que a gente oferece aos nossos clientes, mas tem muito mais. Eu listei 12. Olha só quanta oportunidade que você tem para oferecer para o seu cliente no BPO financeiro ou na contabilidade. Porque se você é contador, na contabilidade, quando ele abre a empresa, você pode fazer uma consultoria tributária para analisar o melhor regime. Pode vender para ele. Pode vender a legalização de empresa. Pode vender para ele também um plano de negócio para ele montar a empresa já sabendo os custos operacionais, quanto ela vai custar, qual a estimativa de lucro que ele tem que ter, assessoria contábil, fiscal, trabalhista, certificado digital. Hoje, quando a gente abre uma empresa aqui na Contabiliza Rio, eu já ofereço para o meu cliente, PJ, né, meu cliente empreendedor, uma análise sem compromisso nenhum para ele cotar o plano de saúde para ele ou para a família dele. Sabe por quê? O plano de saúde é em torno de 40% a 60% mais barato sendo empresário, Anselmo. Eu vou usar o Anselmo como exemplo. E se você não, se você quiser, eu posso fazer uma cotação sem compromisso para você e eu vou te mandar essa cotação.
Porque agora que você virou empresário, agora que você tem o seu CNPJ, você pode dar uma cobertura de plano de saúde para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, estarem cobertos, pagando muito menos. Que tal? Eu recebo as informações do meu cliente ou dos dependentes dele, passo para uma cliente minha que é parceira, é credenciada a vender plano de saúde, seguro de vida, ela faz uma cotação e ela oferece para o meu cliente. Se o meu cliente fechar, eu ganho a primeira mensalidade, o primeiro boleto pago eu ganho. Por quê? Ela ia, qualquer corretora de plano de saúde, paga o primeiro boleto ao corretor de plano de saúde. E porque eu, que tenho a riqueza das informações na minha mão, do meu cliente, eu não posso ganhar dinheiro com outras soluções para o meu cliente. Olha só uma oportunidade que eu tenho na palma da mão, que eu apenas preciso linkar com um fornecedor. E por acaso, esse fornecedor eu tenho dentro da minha base de clientes. Os contadores também têm, talvez, da base de clientes, empresas de recrutamento e seleção. Eu posso fazer uma parceria. Eu posso ter uma empresa de exames médicos da parte de segurança médica do trabalho. Eu posso fazer uma parceria de indicação. Eu posso ter um cliente ou banco, como o Banco Cora, que o pessoal indica e ganha por isso. Eu posso ter uma parceria com bancos de investimento, que o dinheiro parado do meu cliente na conta bancária eu posso ganhar uma participação sobre o dinheiro aplicado. Então, tudo isso eu posso oferecer para o meu cliente. E esse é o papel seu, consultor. Opa, consultor. Então, contador que não está aproveitando o momento. Existem duas ondas de transformação no mercado contábil. A primeira já passou. Aquele contador que não se transformou para o mercado digital, não botou tecnologias, não criou uma cultura digital que permita que a tecnologia não seja o meio da transformação, mas o fim. Ele agilize as informações do seu cliente, esse contador ficou muito para trás. Agora, a segunda onda de transformação do mercado contábil, oferecer um serviço que realmente vai gerar valor para você, que é o BPO financeiro. A gente fala muito da palavra BPO financeiro. Eu não costumo falar para o meu cliente a palavra BPO financeiro. Eu vou dar uma dica que eu dou no meu curso gratuito. Como é que você vai vender BPO financeiro para o seu cliente sem falar BPO financeiro? Você vai fazer simplesmente assim. Anselmo, já pensou em ter um assistente financeiro te ajudando no dia a dia, organizando seu contas a pagar, contas a receber, agendando o pagamento para você, talvez até emitindo suas notas fiscais e o melhor, te lembrando que você tem a pagar naquele dia, você entra no banco e só no aplicativo, no banco, só aprova o pagamento. E toda sexta-feira ele te manda relatórios avisando o que você pagou na semana, quanto você ficou de dinheiro e o que a gente tem a pagar na próxima semana e se a gente vai ter dinheiro ou não. E o melhor de tudo, Anselmo, esse assistente financeiro é exclusivo para você. Sabe aquele gerente de banco que quando você liga, você tem um gerente de conta para te atender? Então, você vai ter um assistente financeiro pronto para te ajudar a tomar decisões na gestão financeira da sua empresa, mas com números reais. Mas como assim? Perfeito. Vamos entrar na prática aqui, ó. Hoje, quem não usa o Conta Azul, quem usa o Conta Azul, eu tenho os números reais do meu cliente. Eu posso chegar para ele como falar, Anselmo, hoje a gente tem aqui, ó, um cliente com vencimento em atraso. E isso é muito preocupante. Pô, mas aqui só tem essa informação. Como é que eu posso melhorar essa informação para o meu cliente? Simples. Vocês vão vir aqui, ó, em relatórios financeiros, mais relatório aqui, ó. Opa, análise de inadimplentes. E aqui, ó, vocês vão poder agora imprimir dessa forma, ou eu gosto simplesmente de vir aqui em editar, vir aqui em gráficos e vir aqui, ó, até colocar em pizza. Aqui tem um só, mas eu poderia ter outros gráficos aqui. Então eu poderia fazer essa edição ou fechar essa edição, voltar e simplesmente, ó, imprimir esse relatório para mandar para o meu cliente. Mas, Pablo, eu vou mandar para o meu cliente análise de inadimplentes.
simplesmente assim, crua e nua? Não. Lembra que eu falei lá no início? Todo produto pode ser básico. Você pode mandar uma guia do Simples Nacional para o seu cliente pagar. Encanta. Como assim, Pablo, encanta ele? Simples. Você vai mandar a guia, você vai mandar o extrato do Simples Nacional, você vai mandar um e-mail alertando ele se ele está perto de atingir o limite do faturamento anual do Simples Nacional. Se ele não tiver, você pode mandar para ele também a certidão negativa, junto com a guia do Simples Nacional, dando os parabéns para ele. Anselmo, parabéns! Estou te enviando a guia do Simples Nacional do mês de agosto de 2024, com vencimento para o dia 20 de setembro de 2024, e também gostaria de te dar os parabéns, pois a certidão negativa da sua empresa está em dia junto à Receita Federal, podendo você dormir tranquilo, sem se preocupar com o leão. E manda a certidão negativa em anexo. Isso vai encantar o seu cliente. Mesmo que ele não saiba para que serve a certidão negativa, o que ele vai fazer com a certidão negativa, o meu cliente não pede, não tem problema. Mas mande para ele dessa forma, que ele vai enxergar que aquele produto, que é a guia do Simples Nacional que você mandou para ele, tem mais valor. Por quê? Você mandou a guia para ele pagar. Você mandou um e-mail explicando se ele está correndo algum risco de sair do Simples Nacional ou não. Ou você mandou a certidão negativa dando os parabéns para ele que ele pode dormir tranquilo, que ele não vai ter problema com a Receita Federal. Ou, se ele tem problema, tem débito, mostra para ele quais são os débitos e quais são os impactos desses débitos na vida dele. Por quê? Se ele não pagar, ele pode receber uma notificação da Receita Federal, sair do Simples Nacional e inviabilizar o negócio dele. Então, relatório de inadimplência. Eu gero o relatório, posso mandar simplesmente esse relatório? Posso. Mas também eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso vir aqui preparar um e-mail apresentando o relatório de inadimplência, printando ou anexando, porque aqui no próprio relatório eu posso printar ou eu posso exportar e gerar em anexo, e eu posso mandar para ele dessa forma aqui, ó, alertando o que ele tem em recebimentos em atraso e qual o cuidado que ele tem que ter. Este documento é importante para que você possa acompanhar de perto a situação financeira da sua empresa e tomar as devidas providências para recuperar os valores em aberto. Um simples relatório. O relatório está aqui. Olha só. Simples, fácil de emitir. A própria Conta Azul te disponibiliza aqui, só que eu vou encantar ele. Eu vou levar ele para o meu padrão de gestão, meu padrão de trabalho, vou mandar para o meu cliente, seja por e-mail, também pelo WhatsApp, também dá para mandar, copiar a foto, copia a foto aqui e manda lá, mas eu levo muito mais valor, muito mais informação relevante para o meu cliente quando eu coloco no meu padrão. Ok? Então, análise de inadimplentes é muito importante. Hoje, o que eu vejo de clientes que a gente pega, seja na contabilidade ou seja no BPO financeiro, que tem um contas a receber enorme e deixa para lá. É uma coisa legal, já aconteceu comigo. Eu gosto de contar isso porque eu sou contador e vivi esse problema. Graças a Deus eu não tenho mais. Contador tem a mania de segurar cliente que não paga na sua carteira. Ah, eu tenho 100 clientes, mas desse quantos te paga? 70 e 30. Não, esses 30 não estão me pagando, não. Manda ele embora. Olha só, uma dica que eu vou te dar, que aprendi na prática apanhando. O cliente entrou esse mês. O vencimento do honorário contábil dele é dia 10 de setembro, 10 de outubro. No dia 10 ele não te pagou. Você dá um prazo para ele. Meu prazo é 15 dias em contrato. 15 dias após o vencimento do boleto, o contrato é cancelado. Por quê? É melhor parar agora, porque eu já não contava com aquele dinheiro. Aquele cliente não impactava no meu fluxo financeiro, o honorário dele. Então, se no primeiro mês ele entra, já no primeiro vencimento ele não me paga, ou eu cobro ele e ele não me dá atenção, coleguinha, valeu,
manda um e-mail notificando quebra de contrato de acordo com a cláusula tal e pronto. Sabe por quê? Cara, esse cara não vai te pagar, esse cara não está te reconhecimento, não está te reconhecendo como um profissional que realmente precisa para a empresa dele. Então, se no primeiro mês ele não te pagou, já cancela. Isso vale para a gente. A gente, às vezes, cuida muito da contabilidade, da parte trabalhista, da parte fiscal dos clientes. Esquece da nossa gestão, ok? Então, análise de inadimplentes. Hoje, ó, ficou muito mais fácil. Hoje você vem aqui, antes a gente vinha aqui. Ó, deixa eu atualizar aqui. Vamos lá, minha internet. É a história do quem sabe faz ao vivo, né? Ao vivo tem esses problemas, mas é bom que a gente está demonstrando na prática. Deixa eu só carregar aqui para a gente ver. Carregar outra página aqui. Vou fechar o WhatsApp para não pesar. Ó, ainda bem, Pablo, que não sou só eu que tenho um monte de abas abertas no navegador. Fiquei até mais. Não dá para trabalhar com uma aba só, é muita coisa ao mesmo tempo. A gente tem que trabalhar com várias abas abertas. Se fosse início do mês, eu ia falar, conta azul no início do mês ou final do mês. Mas não é início do mês nem final do mês. É a emoção do ao vivo aqui, né? Não, beleza. Vamos esperar ele carregar aqui para a gente poder abrir as outras funcionalidades. Acho que foi. Ah, carregou alguma coisa aqui nova aqui, ó. Então vamos lá. Então, antes a gente vem aqui, ó, a gente tinha que clicar em vencidos, exportar esse relatório aqui, ó, exportar ou imprimir e mandar para o cliente. Relatórios de vencimentos. Hoje ficou muito mais fácil. A gente vai em relatórios financeiros, análise de inadimplentes. Ah, Pablo, se eu imprimir aqui e mandar para ele, tudo bem. Se eu gerar o gráfico aqui e mandar para ele, tudo bem. Você vai fazer da melhor forma possível, o que você achar. Eu sempre penso como a cabeça do cliente. Como é que eu gostaria de receber? Eu gostaria de receber o gráfico, o relatório, mas com o informativo do meu consultor explicando qual o cuidado que eu tenho que ter com aquele documento. Não adianta você mandar simplesmente uma notificação da Receita Federal para o seu cliente sem conversar com ele e explicar para ele o impacto que aquilo vai causar na vida dele. Então, você pode gerar o relatório, exportar, preparar um e-mail ou um texto no WhatsApp e mandar para ele, ok? Beleza. Esse é um relatório fundamental que eu aqui no BPO Financeiro envio para os meus clientes, ok? Situação de centro de custos. Hoje a gente tem vários relatórios aqui com centros de custo. Antigamente a gente não tinha tantos relatórios, ou o relatório não era tão encantador. Olha só, hoje eu posso ter os relatórios aqui, ó, separado por centro de custo. Claro, eu tenho que organizar a gestão financeira do meu cliente por centro de custo. É input. Nada vai funcionar se o seu assistente financeira, se o seu input não tiver realmente organizado. Esse cliente aqui, esse cliente que a gente começou a trabalhar e quando eu apresentei para ele análise de pagamentos, análise de recebimentos, né, os relatórios financeiros, ele falou: "Pablo, cara, legal, tá tudo batendo, tá tudo bonitinho, mas eu queria visualizar todas as informações em um único relatório. Hoje eu trabalho com essa planilha em Excel e em um único relatório aqui para o centro de custo eu visualizo isso. Hoje ele pode visualizar. O que que eu fiz? Eu entendi qual era o centro de custo dele, montei o centro de custo, entendi quais as despesas ele alocava em cada centro de custo. Então hoje ele tem um relatório que ele, em uma tela, ele faz a reunião com os outros diretores e ele consegue demonstrar em uma tela única. Olha, nossas despesas no mês foram de 201 mil e foram para esses centros de custo. Quando os sócios querem conhecer um pouco mais, os outros sócios, simplesmente eles clicam aqui
e eles abrem as informações e tem tudo detalhado. Antigamente, eu tinha que ir lá em análise de pagamentos, olhar. Vamos voltar lá para a gente fazer em real. Aqui, eu tinha que ir lá em análise de pagamentos por categoria e olhar categoria por categoria. Hoje, eu posso já filtrar para o centro de custo. Aqui também tinha essa análise de centro de custo, ó. Mas hoje, pela análise, situação do centro de custo aqui, ficou muito melhor. Que eu também posso gerar gráficos e informações. Exemplo, hoje, esse cliente aqui, o maior gasto dele são com salários, porque é uma empresa de startup com alto poder de conhecimento, que know-how, né, dos funcionários, da equipe técnica que está trabalhando no desenvolvimento do sistema. Então, a maior parte vai para a parte de salário. Hoje, os diretores têm essas informações muito mais simples. E olha que legal, eu estava conversando com a Kelly ontem sobre o evento de hoje, né? Eu estava até brincando sobre esse cliente. E ele mesmo falou: cara, eu amo a conta azul. Porque a conta azul, para mim, se tornou tão simples de mexer, porque agora eu consigo visualizar e eu mesmo, diretor, consigo conversar com os outros diretores e tomar decisão do que antes. Antes era tudo um macro Power BI que a gente precisava de 2 dias para gerar as informações que a gente queria. Hoje eu posso simplesmente vir aqui, clicar no relatório que eu quero e gerar essas informações. Outro relatório que eu gosto muito de mandar para o meu cliente. Vem aqui, ó, em mais relatórios financeiros. Aqui eu brinco que virou os melhores dashboard da Conta Azul virou aqui, ó. Mais relatórios financeiros. Hoje eu consigo adaptar relatório, customizar relatório de acordo com a minha necessidade. Claro que já tem alguns relatórios prontos, ó. Análise de competência das categorias financeiras por mês. Eu clico aqui, eu tenho as análises todas aqui por competência. Como eu também posso, como a gente já viu, clicar em editar, vir em gráfico e gerar um gráfico. Ó. Análise de competência das categorias financeiras. Fica muito mais bonito, chama muito mais a atenção do meu cliente quando eu gero esse relatório e mando para ele. E, Pablo, você manda para ele simplesmente o relatório? Também não. Análise de vencimentos, apresentação, deixa eu ver aqui. Ó, exemplo aqui, ó, gráfico de despesas por categorias. É um outro relatório que a gente manda mensalmente para os nossos clientes. A gente manda o e-mail e manda o gráfico ou o relatório em anexo. Para quê? Para chamar a atenção do cliente das informações que a gente está mandando para ele, para que ele entenda o número financeiro dele. E se ele precisar, como a gente coloca no e-mail aqui, se ele precisar, ele pode chamar a gente, que a gente está à disposição para orientar ele sobre os relatórios ou sobre as informações que a gente enviou para ele. Imagina você, contador, não que não seja, não você vai parar de fazer, pelo amor de Deus, né? Tem essa teoria, então a gente vai parar de entregar os relatórios contábeis? Não, a gente vai entregar a vida inteira para o fisco, para o CRC quando fiscaliza a gente. Mas imagina você, contador, que não está fazendo BPO financeiro, entregar essas informações financeiras para o seu cliente, que está pronta, elas estão prontas aqui. Basta você fazer o quê? A conciliação bancária do seu cliente ou você começar a oferecer para o seu cliente a organização financeira dele. Se você se propor a cuidar da organização financeira dele, você vai poder depois gerar todas essas informações financeiras de uma forma bem mais simples. Só que você vai conseguir chamar a atenção do seu cliente por algo que ele nunca parou para perceber, ou ele nunca deu valor no balancete, no balanço ou no DRE. Aqui não. Aqui, para quem faz BPO financeiro, igual eu faço BPO financeiro, virou uma maravilha vender BPO financeiro pela Conta Azul para os meus clientes. Porque agora a gente tem gráfico que chama a atenção dos clientes, cor chama a atenção do cliente, e como eu falei, a gente pode montar todos os relatórios da forma que eu quiser. Exemplo aqui, ó.
Análise de pagamentos por fornecedores. Imagina, eu tenho um cliente que quer saber por mês todos os fornecedores que ele paga. Simples. Eu venho aqui, relatórios, análise de pagamentos por fornecedores por mês, e eu vou mandar para ele já em gráfico. Eu vou mandar para ele aqui, ó, todas as suas despesas, todos os seus fornecedores, para onde vão. E aqui você tem o nome dos fornecedores, de uma forma muito mais simples do que simplesmente o cliente te pedir, que não vai pedir. Me manda o razão da conta dos meus fornecedores. Raramente ele vai te pedir isso. Então, hoje, para quem faz BPO financeiro, ficou muito mais fácil ter essas informações detalhadas por gráfico, por relatório, por centro de custo. Exemplo, análise de inadimplente a gente já falou, a gente já viu, né? Mas gráficos das principais formas de recebimentos. Eu quero saber as principais formas de recebimento. Faço o BPO financeiro de uma empresa que recebe via dinheiro, boleto, Pix, cartão de crédito, cartão de débito, vale refeição, vale alimentação. Eu quero apresentar para o meu cliente quais as principais formas de recebimento dele. Como é que eu faço isso hoje? Raramente faço. Hoje, se eu tenho as tecnologias integradas dentro do Conta Azul, eu tenho esse relatório aqui na palma da mão para gerar para ele, enviar para ele. Lembrando, pessoal, olha só outra funcionalidade que a gente esquece. Se o meu cliente usar o Conta Azul de bolso, usar o app da Conta Azul, ele tem todos esses relatórios no celular dele. Se você se propor a ensinar o seu cliente a usar o Conta Azul, nem que seja apenas para gerar os relatórios, em tempo real ele pode tomar decisões. Ele pode vir aqui onde nós viemos, em relatórios, e gerar os principais relatórios que ele quer, sem precisar te pedir. Se ele tiver dúvida, ele pode entrar em contato com você. Você vai gerar muito mais valor, seja no seu escritório de contabilidade, ou seja no seu BPO financeiro. Olha o DRE como ficou, gente. Agora a gente tem DRE por caixa ou por competência. Vamos pegar por caixa aqui. Por caixa, ó, eu tenho todo o detalhamento aqui. Opa! E também eu posso vir em gráfico e gerar de uma forma muito mais fácil, muito mais clara, muito mais elegante para o meu cliente, sem perder tempo, sem ficar montando planilha em Excel, sem ficar montando Power BI, que tem que importar e exportar. Em tempo real, eu tenho essas ferramentas aqui dentro do meu sistema. Outro relatório que a gente usa muito. Fluxo de caixa. Cara, fluxo de caixa, você que trabalha com BPO financeiro, você tem que estar muito ligado. Por quê? Lembra que eu falei que BPO financeiro não é contas a pagar e contas a receber apenas? Se você não pensar futuro do seu cliente, se ele vai ter dinheiro para pagar as contas na próxima semana ou não, no próximo mês ou não, você tem que estar muito bem, muito ligado no fluxo de caixa do seu cliente. Você tem que estar com o orçamento dele bem organizado, bem amarrado, tudo que ele tem de contas a pagar recorrente, contas a pagar eventuais, parcelamento, financiamento, para quê? Você não pegar o seu cliente de surpresa, falar para ele, Anselmo, eu esqueci de te falar. Segunda-feira a gente tem 30 mil para pagar dos fornecedores aqui. Ué, Pablo, mas por que você não me avisou? Hoje é sexta. Como é que a gente vai fazer? A gente tem recebíveis? Não, não, a gente não tem nada para antecipar de recebíveis. A gente tem dinheiro aplicado? Não, a gente não tem dinheiro aplicado. Tá, e aí, você quer que eu faça o que agora? Você está me avisando, sexta-feira à tarde, que segunda eu tenho que pagar 30 mil? Por que você não me deu um fluxo de caixa, me deu uma informação antecipada? Por isso, eu estou dando exemplo aqui. Aqui a gente trabalha toda sexta-feira, já alertando os próximos 15 dias do meu cliente. Ele tem um alerta de fluxo de contas a pagar de 15 dias. Para quê? Se ele tiver um déficit financeiro ou ele tiver um problema de fluxo de caixa, ele já possa correr atrás, possa negociar uma antecipação de recebíveis, possa talvez contratar um empréstimo ou possa tirar do investimento pessoal dele e colocar no investimento da empresa, ok? Então, aqui, ó,
eu consigo visualizar tudo isso de uma forma muito mais simples e coerente. E lembrando, sempre que você for enviar para o seu cliente, encante ele. Eu estou usando um gráfico aqui porque, para mim, é uma forma muito mais fácil de chamar a atenção do meu cliente com gráficos do que simplesmente relatório. Isso é comprovado. Hoje o brasileiro cada vez mais quer ler menos. Ele não gosta de ler. Se você mandar simplesmente um texto, ele não vai ler. Mas se ele mandar um gráfico com informações, com detalhes, ele vai entender melhor. Exemplo, esse relatório aqui, ó. Situação das receitas e despesas. A gente também gosta muito de mandar ele para o cliente entender como está a variação do contas a pagar e do contas a receber da empresa dele. É um relatório simples, resumido, que vai de encontro com aquilo que ele precisa saber, se ele está positivo ou ele está negativo, de forma clara e transparente para ele. Ok? Pessoal, são muitos relatórios. E para quem tem vendedor, eu tive um caso com um cliente, não no BPO financeiro, mas na contabilidade, que usa o Conta Azul, que é um depósito de material reciclado, e ele queria controlar os vendedores. Hoje, com a análise de recebimentos de vendedores por mês, fica muito mais fácil. A gente tem muito mais informações aqui detalhada para mandar quem são os vendedores que estão vendendo para o cliente e qual a sua participação sobre o total de vendas. Eu tenho todas essas informações. Então, em relatórios, mais relatórios, eu consigo montar todos esses relatórios, todas essas informações para o cliente de forma eficiente, encantadora e rápida, ok? Anselmo, o Sardanha queria falar aí? Opa, pode continuar aí, cara. Se quiser mais um pouquinho aí, Ah, não precisa beleza. ser pressa. Fica à vontade aí, Não, tá? Na hora que sobrar o tempinho aqui, porque tu já tá falando tudo que precisa aí. Só para complementar aqui mesmo. Fica à vontade, meu amigo. não, beleza então, beleza então. Outra dúvida que o pessoal tem muito medo, né? Ou não sabe o que enviar. Exemplo, vou pegar aqui no meu material de apoio. Quando vocês mandarem para o seu cliente informações, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Quando vocês mandarem informações para os seus clientes, seja dos relatórios financeiros, ou seja do que vocês têm de alerta para o seu cliente, seja didático. Nem sempre o cliente vai entender aquilo que você está mandando. Então você faz o quê? Você vai lá, gera as informações de acordo com o que você quer e gera um e-mail mais esclarecedor. Exemplo aqui, ó. Nossa DRE. A gente manda para o cliente mensalmente a DRE. Exemplo. Só que a gente aqui fala com ele algumas análises. A gente esclarece para ele como foi o fechamento financeiro dele. Eu poderia simplesmente mandar o DRE? Sim, poderia gerar o DRE sem problema nenhum e mandar para ele. Vim aqui, gerar o DRE por caixa ou por competência. Vamos pegar aqui um mês. Vou pegar julho aqui. Imprimir, salvar. Poderia simplesmente mandar para o cliente. Você acha que o meu cliente ia entender? Não. É o que eu falo para vocês. Às vezes eu pego muito aluno aqui que tem um potencial enorme, mas simplesmente vocês acham que a ferramenta é o fim, e não é. A ferramenta, a tecnologia é o meio. Eu tenho que pegar as informações que a ferramenta gera, gerar um conteúdo informativo para o meu cliente e mandar para ele esclarecedor, principalmente em termos claros. Uma coisa que eu aprendi, seja na contabilidade, no BPO financeiro, é uma palavra, uma frase bem simples. O óbvio tem que ser dito ao seu cliente. O cliente não sabe aquilo que você imagina que ele saiba. Você pode mandar para ele achando que ele sabe. Ah, mas como ele não sabe? Ele não sabe. E isso que é o melhor. Por ele não saber, ele confia em você. Por ele não saber, ele contrata o seu serviço. E é para isso que a gente está aqui, para orientar ele
e para servir ele de informações e de documentos ou de números para ele tomar as decisões, ok? Vamos voltar aqui em relatórios. Deixa eu ver se tem algum outro. Eu acho que eu tinha que colocar aqui na apresentação. Novos relatórios, análise de inadimplência, falei. Gráfico de peso por categorias, falei. Gráfico de receitas por categorias, falei. DRE, análise de vencimento da semana, também falei. Bem, os principais relatórios que a gente manda para os nossos clientes são esses aqui. Eu deixei já aqui, ó, de brinde para vocês, que contador igual contador igual filho de cego. Tudo que vê quer, tudo vê pede. Parece minha filha de 4 anos. Eu sei que no final vocês vão falar, Pablo, você vai me disponibilizar isso? Vou. Então, análise de inadimplência. Eu já deixei para vocês pronto, ó. Vocês vão clicar aqui, vão receber o modelo do e-mail que eu utilizo. O e-mail que eu utilizo, vocês vão fazer o quê? Só recortar ou anexar o relatório que você gerou do seu cliente e vai anexar aqui no e-mail, ok? Então, os principais relatórios que eu trabalho, análise de inadimplentes, para alertar o meu cliente que ele tem contas a receber em aberto. Olha só que legal que vocês não fazem no BPO financeiro, não sei por quê. Cara, BPO financeiro de vocês, impressionante. Vamos lá. Eu trabalho com BPO financeiro, eu vi um cliente lá que tem um contas a receber alto, ou contas a receber do meu cliente está ficando grande. Como é que eu posso ajudar o meu cliente a ganhar dinheiro com isso? Primeiro passo, alertando ele através do relatório de inadimplentes. Você vai gerar lá o relatório no Conta Azul e vai alertar para ele. Segundo passo, quando você mandar esse relatório para ele, você vai falar para ele o seguinte: Anselmo, tudo bom? Olha, estou te mandando um relatório de inadimplência, verifiquei que o seu inadimplência está muito alto. Gostaria de saber se você deseja que eu te mande uma proposta de negociação de dívidas junto ao seu cliente. Eu tenho um serviço que eu vou entrar em contato com seus clientes, vou negociar essas dívidas, vou cobrar essas dívidas e não vou deixar você desconfortável. Em vez de você ligar para o seu cliente, cobrar do seu cliente, às vezes gera uma amizade com o tempo, né, de relacionamento, ou você não quer se incomodar com o seu cliente, eu posso fazer isso para você. A gente manda para o nosso cliente uma proposta para fazer a cobrança dos clientes em atraso dele, e nessa cobrança dos clientes, a gente ganha um valor. E olha outra coisa legal que eu faço aqui. Quer ver? Deixa eu pegar aqui na minha planilha de formação de preço, planilha de precificação. Na minha planilha de precificação, quem já fez o curso comigo sabe que a gente coloca aqui que a gente faz a cobrança de consulta Serasa e SPC. Mas, Pablo, por que você faz consulta de Serasa e SPC do cliente? Simples, por causa disso daqui. Se o meu cliente tiver algum protesto também agora no Contas a Pagar, eu posso alertar ele. Eu tenho um texto, também um modelo de e-mail, que eu alerto que ele tem um protesto no Serasa, o SPC, no CNPJ da empresa dele e no CPF dele, ou no CPF dele. E eu posso negociar a dívida. Eu cobro um FII para resolver a baixa do protesto, ou eu cobro um Y para resolver a negociação da dívida. Se eu conseguir um sucesso na redução do valor, eu ganho uma participação sobre aquele valor que a gente conseguiu reduzir, né, de gasto para o cliente. Gente, isso é BPO financeiro, gente. Vocês estão pensando que BPO financeiro é contas a pagar e contas a receber. Olha só tudo de ideia que eu já falei aqui hoje de novos serviços que seja você contador, seja você consultor no BPO financeiro pode fazer, ok? Então, gráfico de despesas por categoria. Também deixei aqui o layout pronto para vocês copiarem e colarem. Gráfico de receitas por categoria. Também está prontinho para copiar e colar e ninguém pedir aqui, olha, cadê o meu modelo? DRE, divisão por caixa. Pessoal, por que divisão por caixa? Posso fazer por competência? Posso. Mas, em regra geral, financeiro, principalmente no DRE, eu trabalho mais com a visão de caixa, realizado. Já nos relatórios de fluxo de análise financeira, de pagamentos, de recebimentos ou da movimentação financeira, eu gero por competência. Por quê? Eu quero saber de fato tudo que eu tenho a pagar até dezembro,
e tudo que eu tenho a receber até dezembro. Para quê? Já prevenir o meu cliente de qualquer problema de falta de dinheiro em conta. Então, para DRE, eu prefiro trabalhar com fluxo de caixa do que competência, mas vocês escolhem o modelo de vocês, ok? Também, mesmo processo, gero lá, coloco aqui no modelo de e-mail e mando para o meu cliente. E por último, análise de vencimentos da semana. Como eu falei, toda semana a gente alerta o cliente. O que é o alerta o cliente? A gente alerta o cliente o que eu paguei na semana e o que recebeu na semana e como foi o fechamento da semana. Ficou positivo, ficou negativo, quanto de saldo que a gente tem na sexta-feira e principalmente o que a gente tem a pagar ou a receber na próxima semana. E se a gente vai ter dinheiro ou não para pagar, que é o pior. Então, a princípio, exemplo, nosso cliente aqui na semana do dia 16/9 a 22/9, ele está com uma situação favorável. Mas se a nota fiscal 90 não entrar, será que ele está com uma situação favorável? Aí é o trabalho do assistente financeiro ou do consultor financeiro ficar ligado e alertar o cliente: olha, pode ser que, pelo perfil desse cliente, que eu vi aqui nos históricos, ele não paga na data certa. Então, pode ser que a gente vai precisar de antecipação de outro lugar ou aporte do sócio para pagar essas contas. Então, BPO financeiro, pelo amor de Deus, vai muito além, mas muito além de contas a pagar e contas a receber. Ok? Outra dica que eu dou para vocês que muita gente está cometendo erro. Pessoal, qual o menor valor que eu posso cobrar de BPO financeiro? Você pode cobrar quanto você quiser. É igual contabilidade. Cada um cobra quanto quiser. Tem gente cobrando 89, 100 reais. Cobra o que você quiser. Eu entendo o seguinte. Se o meu cliente for contratar um funcionário, talvez nem tenha qualificação, nem tenha sistema, nem tenha conhecimento para cuidar do contas a pagar e contas a receber, ele não consegue contratar por menos de um salário mínimo, que é R$ 1.412, ok? Um salário mínimo. Eu não estou falando nem a categoria de uma secretária, um auxiliar administrativo, um assistente financeiro, eu estou falando um salário base. R$ 1.412. Mais um sistema financeiro, mais férias, mais 13º, mais tudo isso. Cara, o meu BPO financeiro, para valer a pena, para me entregar tudo que eu me proponho entregar para o meu cliente, começa a partir de R$ 1.500. Porque senão, não faz sentido, gente. A gente está com a melhor e a maior oportunidade de valorização do mercado contábil do mundo. Está na nossa mão. E a gente está entregando por R$ 500. E a ideia não é essa. A ideia agora é se valorizar. A ideia é pegar a contabilidade, agregar as informações financeiras, os relatórios, sentar do lado do cliente e apresentar para ele gestão. Mas não por R$ 500, por 1.500 no mínimo. Ok? Vamos voltar aqui. Pessoal, quem quiser aprender financeiro na prática ou ter todo esse material, quem já foi meu aluno aí sabe, todo esse material aqui sobre marketing para BPO financeiro, comercial no BPO financeiro, CRM de vendas, texto, script de vendas, como você vender BPO financeiro pelo WhatsApp, como você fazer recusa de preço, como você organizar e configurar seu WhatsApp Business, como você fazer as planilhas de precificação, formar seus planos, serviços que você vai entregar, como você fazer apresentações, como eu apresentei aqui o modelo de apresentação, como você criar apresentações encantadoras que realmente impacta o seu cliente e chama a atenção dele para ele fechar o negócio com você. Eu estou à disposição, vocês podem me procurar aqui através do link que vocês vão estar recebendo aqui, que é a Aceleração Contábil, uma das minhas empresas, que eu tenho o maior prazer de ensinar vocês na prática tudo o que é BPO financeiro de A a Z e também através da conta azul, ok? Anselmo, Sardanha, querem contribuir com mais alguma coisa?
Olá, pessoal, boa Obrigado. tarde. Vai lá, Boa tarde, Sara. Anselmo. Eu só ia falar que eu tô passando aqui o link para a Morieme aqui, que está nos ajudando na produção, para ela compartilhar no chat. Pode ser, Pablo? Aí a gente já Pode. divide aqui com a galera. E aí eu vou sugerir, de repente, eh, aí você pode até parar o compartilhamento, se o Sardanha quiser compartilhar para complementar algum ponto, ele já puxa até a história. Eu vi aqui no chat, né, que a gente tem algumas perguntas para o Pablo, tem outras que talvez o próprio Sardanha já consiga cobrir aqui, dúvidas já mais específicas sobre os novos relatórios. Aí, como o Sardanha conhece todos os detalhes, por exemplo, a Ana Luísa Araújo Ramos pergunta se tem algum relatório que mostra lucratividade, margem de contribuição. Tem também o Luiz Serrano que pergunta se na DRE é possível colocar as categorias de despesa que eu criei no plano de contas, ou se ainda segue com as categorias padrão, tendo que amarrar as subcontas no padrão da DRE. E aí, imagino que a gente Posso consiga responder aqui, Anselmo? contemplar aqui. Estamos vendo sua tela, sim, os novos relatórios e a personalização. Oi, Anselmo. Posso começar a responder essas perguntas aqui que apareceram sobre essa questão do DRE, né? Eu acabei respondendo ali já. Hoje, realmente, está amarrado a colocar os DREs que tem essas subcategorias aqui, né? Serviço de diversos produtos, que você tem que colocar, amarrar as categorias nele. Mas a gente está trabalhando nesse momento para já poder personalizar o DRE, tá, pessoal? Então, a estrutura DRE atual, esse DRE gerencial, a gente vai começar a chamar de DRE legado. Ele vai manter, né, até hoje como assim como está. E a gente vai ter os DREs novos, vão vir a partir desses relatórios aqui. Apesar de DRE gerencial tá bem bonito, isso aqui ainda não está tão bonito assim, né? A gente vai melhorar eles ainda mais. E já vai poder dar relatórios DRE mais personalizados aqui, tá? Com as categorias que vocês precisarem aqui, com a estrutura de DRE que você precisar personalizar para o seu cliente, tá bom? Respondendo essa pergunta aí. Tem uma pergunta aqui se é possível comparar um mês com outro. Sim, é possível. Deixa eu pegar aqui, fazer um exemplo aqui, tá, pessoal? Vou começar a personalizar alguns relatórios para te dar essa visão. Tem relatórios prontos é, comparativos, mas acho que é tão fácil fazer que eu vou mostrar para vocês já um personalizado, que vai, por exemplo, vou pegar o relatório de DRE personalizado já, comparando mês com mês, tá? Como é que faria aqui? Então, tem o mês da baixa, a gente pode aqui o valor baixado. Vamos comparar o valor baixado mês contra mês, a diferença de valor que teve, o percentual de diferença entre um e outro, tá? Então, só pegaria aqui esse valor novamente, colocaria aqui, por exemplo, percentual de diferença da coluna. Tá? Daí ele vai mostrar aqui, mês a mês, quanto que, tá bem completo aqui, mas quanto que a diferença entre um mês e o outro, percentualmente, tá? 98% reduziu, 120%. Ah, mas não ficou legal, ficou um campo muito grande. Daí dá para fazer, por exemplo, aqui. Só botar um campo chamado percentual aqui para ficar mais bonitinho. Você consegue ver um relatório mais bonitinho aqui, consolidado, né? Percentual da baixa, mês contra mês aqui, quanto que subiu percentualmente. Isso respondendo essa pergunta aqui, tá? Daí tem outro aqui. Seria interessante ter as contas de resultado do DRE. Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas a ideia é realmente ter todas as contas aqui, tá? Inclusive, total receita bruta, todos os campos aqui, os 6 níveis aqui, tá? Que tem de TRE, os níveis de subgrupos e semelhante aqui de cima. É o que a gente está trabalhando nesse momento aí para entregar até final de outubro, provavelmente, tá bom? Tem uma pergunta aqui também sobre se é interessante ter, como é que é? Que os gráficos não cabem todos, né? É importante conseguir, fica confuso nesse tipo de gráfico, seria legal ele ter de barras verticais do maior para menor, né? Ou seja, vamos fazer um relatório aqui que é relatório de despesa por mês, relatório de despesa por sempre, gráfico de despesas, né?
Vamos apagar aqui, análise gráfico de transação, mas cadê gráfico de categorias aqui? Porque essas categorias, né? Hoje ele está em gráfico, mas pode também editar ele, fazer por barras, né? Ah, mas não está agrupado, então vamos ordenar aqui ele, fazer por barras. Mas eu quero só os top, quero ver só os top 20, por exemplo, né? Então eu posso pegar aqui e falar que o valor da coluna, pegar só os top 10, 15, os top 20 aqui. Ele vai pegar os top 20 despesas do mês para você, tá? E aí pode também, né? Não sei se aqui vai aparecer, mas que não. A gente mudou agora aqui a forma foi uma melhoria que a gente fez, né? Tu pode fazer agora aqui, botar na paisagem, botar que ele ocupa a tela inteira, vai ter o cabeçalho aqui da tua empresa, né? Isso aqui é uma alteração nova. Vocês estão vendo aqui a página aberta? Deixa eu ver. Estão vendo Sim, a você impressão? personalizando a impressão do relatório, né? Mudou para paisagem, aí a gente vê o gráfico de barras e Isso. Então, assim, dá para melhorar aqui, para deixar bonitinho. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, né? Aqui tem a opção de geração em PDF, né? Apesar de aparecer ali como... A gente pode melhorar um pouquinho para ficar mais claro, tá, pessoal? É muito importante esse feedback, mas na hora que você vai imprimir aqui, coloca a opção para PDF aqui, daí, tá, pessoal? Daí ele fica bonitinho aqui para PDF certinho, já você pode imprimir o PDF também no relatório, tá bom? Opção PDF aqui, faz por aqui ou pelo próprio arquivo aqui, imprimir como PDF, você vai conseguir imprimir esse relatório como PDF também. Vamos fazer um exemplo aqui de um relatório interessante também, né, que o Pablo apresentou para nós ali do centro de custo, né, mas acho que uma das diferenças, né, Pablo, que o centro de custo agora também tu consegue agrupar receita e despesa junto, ver ele consolidado, né, não? Essa visão também é inédita, né, além de poder personalizar melhor, como você comentou, também poder ver uma análise mais completa do DRE. Inclusive, a gente pode ter um DRE por cento de custo aqui. Empresa que trabalha por DRE por cento de custo consegue ver certamente o resultado de cada cento de custo teu na operação, né? Que Perfeito. trabalha com projeto ou com algum tipo de contrato por clientes mais longos, né? Tu consegue ver aqui a situação de cada cento de custo. Tu consegue, inclusive, ver, né? Se você trabalha com clientes, aí consegue ver, inclusive, uma visão aqui neta que eu acabei de pensar agora aqui, mas consegue ver aqui uma análise por cliente também, como é que tá, por cliente, como é que tá aqui vai ser um pouquinho difícil, realmente vai ter que ser por despesa, por cento de custo mesmo. Mas uma forma de ver também aqui, de agrupar de cento de custo, uma análise do seu DRE por cento de custo. Uma coisa também, relatório personalizado, novo, né? A gente lançou na POM também aqui, poder, para ficar mais fácil, sim, facilitar o dia a dia, poder gerar relatórios mais personalizados. Uma das ideias também é conseguir não precisar ter essa curva para facilitar essa curva de aprendizado, de adoção. A gente também criou já um conceito de primeiro experimento que a gente fez com IA no Conta Azul para poder criar relatório a partir de um prompt, a partir de um comando, né? Por exemplo, aqui relatório de custo por categorias, né? Aí ela está processando lá, mas ele bota aqui o seu de custo por categoria, já deixa o relatório mais vezes preparado para você e poder salvar aqui e entregar para o seu cliente se ele precisar. Então você pode fazer um relatório mais personalizado para aquilo que o cliente precisa. Um exemplo legal disso, por exemplo, né? Eu quero ver uma DRE, meu DRE Fluxo Caixa aqui, que até uma elogiou bastante ali. Quero fazer uma DRE, uma DRE, mas eu quero fazer ele de uma forma mais personalizada. Eu quero só mostrar para o meu cliente algumas despesas para ele. Eu quero eu quero só que apareça as despesas operacionais dele.
motivo, você está acompanhando despesa mês a mês, quer que ele veja mais esse gráfico aqui. Então, você salva ele como novo relatório, né? Chama relatórios das despesas por resultado. Posso mandar aqui, e aí tu pode, esse relatório aqui vai ficar com esse nome. Ou seja, um relatório quase que exclusivo para o seu cliente, né? Então, uma forma de fazer ele. A gente pode também ter, por exemplo, o cliente não precisa entender o conceito de centro de custo, ele só quer receber o relatório, como é que foi, o resultado, daquele projeto que nós estávamos rodando ano passado, da implantação do RP em algum cliente. Tem um exemplo aqui, talvez seja. Vou pegar aqui só aquele centro de custo. Eu quero apresentar para o cliente. Deixa eu pegar todo o período aqui, isso vai limpar aqui, mas tudo bem, vou aparecer de volta. Vou pegar aquele centro de custo que corresponde àquele projeto de implantação. Por acaso, pegar o centro de custo aqui que não tem nenhum. Não tem nenhum. E vou salvar esse relatório como resultado resultado do projeto de implantação cliente XPTO. E você pode, esse relatório pode mandar para ele, para o seu cliente. Imagina o cliente receber um relatório exclusivo com o nome dele, com o nome do relatório, com o nome do projeto que ele está trabalhando para ele. Tem casos de uso que aqui no Ponto Azul que a gente pegou de cliente que, eu quero mandar para o meu fornecedor uma relação de produtos vendidos para ele. Eu tenho uma parceria com um fornecedor meu lá, e todo mês eu mando um relatório de todos os produtos vendidos daquele fornecedor. No Ponto Azul a gente sabe que é difícil hoje, porque não existe uma amarração muito clara de fornecedor para o produto, né? Mas nada impede também de chegar aqui no relatório de vendas, por exemplo, criar um novo relatório personalizado, relatório de produtos vendidos no mês. Já tem relatório de produtos vendidos no mês, só que com exemplo mesmo, né? Para a gente ver esse exemplo. E conseguir esse exemplo, né? Imagina você ter conseguir, não ter nenhum cliente, não ter nenhum relatório vendido, nenhum produto, que estranho. Opa. Ele só pegou no mês, né? Tá certo. Ele filtrou o mês. A inteligência artificial manteve o filtro do mês, então eu não tinha visto isso. Mas eu posso pegar aqui e falar, ó, esse fornecedor aqui, os produtos dele é esse, esse e esse. Seleciona os produtos que são. Estou no meio da apresentação. Estou no meio da apresentação, tá vendo? E salva esse relatório como relação de produtos vendidos do fornecedor. Isso. Então, a gente consegue personalizar os relatórios conforme o cliente precisa, conforme a necessidade dele. Às vezes ele quer fazer uma coisa bem específica, né? Por exemplo, tem um cliente nosso lá que ele queria saber a quantidade de vendas de item por dia. Ele tinha aquelas empresas, aquelas conveniências que vendem bebida e tal. E queria saber quantas bebidas vendia por dia. Então, eu queria uma relação por dia, quase que ninguém pede. A gente não vai construir um relatório por dia, vai dar um trabalho desgraçado. Eu tinha que dia do mês, quantidade por vendedor de bebidas vendidas. É uma forma muito fácil de fazer isso, sabe? Eu posso chegar aqui. Opa. E fazer isso, por exemplo, né? Então, essa é também a habilidade de poder personalizar e criar o gráfico, o relatório que precisa. Alguns, para fechar aqui, né? Uma coisa que chamou bastante. Tá uma pergunta interessante aqui sobre a margem
sobre a margem, né? Relatório de lucratividade e a margem de contribuição. A gente tem, eu sei que não é bem essa pergunta, tá? Mas eu vou responder já as duas. A margem de lucro, a gente tem a margem por cliente de venda, a margem da venda por mês, do lucro, da margem de lucro por cliente por produto. Em cima da venda, do custo do produto, dos custos de venda, tá bom? Em cima do custo do produto, a gente consegue fazer qualquer relatório de margem do produto. Isso também é inédito no Contador, a gente não tinha isso. Até por categoria do item, por vendedor, inclusive, saber quanto está a margem daquele vendedor. E a margem de lucratividade e margem de contribuição, uma forma que a gente resolveu para o nosso cliente, foi bem interessante. A gente vai melhorar bastante isso também, tá, pessoal? Mas uma coisa que vai ficar legal, a gente quer melhorar um pouquinho a formação de categoria financeira, mas o que você pode fazer, tá? Você pode colocar a forma, como a gente vai fazer um novo DRE, tu vai poder personalizar o DRE, você pode criar DRE um pouquinho bem personalizado, colocando exatamente certinho o que você quer que apareça como receita e despesa dentro de pro mesmo grupo, sabe? Então, dá para fazer dessa forma, ele vai te dar um pouquinho mais de margem, vai dar essa visão de margem de lucratividade. Não é bem isso, mas já vai começar a ter, pelo menos, personalizar um pouquinho mais o DRE para dar um pouquinho mais dessa visão aí, comparando um com o outro, com personalização. Então, assim, um exemplo muito claro. E o exemplo que eu dar aqui para vocês mas eu queria fazer um de despesa fixa e despesa variável. Apareceu bastante isso. Como é que eu faço um relatório que mostre a relação de despesa fixa e despesa variável? Sei que isso aqui vai ser um pouco complicado para quem já tem cliente rodando há mais tempo, mas para novos clientes, tu pode criar uma categoria de receita, de despesa, chamada despesa fixas, e pode criar uma categoria de despesa chamada despesa variável. E jogar tudo que é despesa variável, todas as subcategorias de despesa variáveis dentro da categoria superior de despesa variável e todas as subcategorias de despesas fixas em cima da categoria par de despesa fixa. E aí você pode ter um relatório que consegue ter o total de despesa fixa e o total de despesa variável no mês. Que é uma visão também que a gente tinha pouco aqui, que a gente tem pouco, né? Tivemos poucos no Conta Azul e agora a gente tem antes a gente não tinha essa visão, agora a gente vai poder fazer, né? Ou seja, a utilidade agora de poder usar as categorias aqui, subcategorias, e dar uma visão um pouquinho mais específica para o cliente, o relatório a gente consegue fazer também. Tem uma pergunta aqui, né? Como é que o cliente pode ter em tempo real essas informações? Acho que uma coisa bem importante também, acho que é uma coisa que a gente quer estudar, uma coisa que a gente quer ver. Até o Pablo trouxe para mim, você tem que fazer isso. Você tem que fazer urgentemente isso. Uma forma de poder enviar para o cliente relatórios ou Deixar agendado, na verdade, a gente definiu uma data, fechou o mês, está tudo conciliado, a gente já define os relatórios pré-programados daquele cliente, e naquela data, exemplo, até o dia 10, o sistema gera o relatório e manda para o e-mail do cliente que já está cadastrado no painel. essa aí, né, Pablo? Então, assim, esse a gente está estudando agora, como fazer isso, e talvez uma forma que a gente quer talvez disponibilizar talvez algum tipo de acesso para ele poder acessar esse relatório direto, sabe, Pablo? Além de poder, obviamente, poder agendar envio, acho que isso é o mais importante mesmo, e para ele poder ter uma recorrência dos relatórios, né, um resumo deles, e poder. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando agora, uma coisa que é importante também escutar vocês aí. Quem quer falar um pouquinho mais sobre isso, a gente pode conversar com vocês. Isso é umas coisas que a gente quer desenvolver também com o próximo passo aí, né? Porque eu vi também, né, a importância de mandar um bom relatório para ele, bem organizado no e-mail, como o Pablo montou aí. Então, a gente quer também trazer essa habilidade, não só de gerar relatório fácil aqui, mas também de exportar e enviar para o cliente. Hoje também vai ser um foco nosso aqui, né? Quem já usou o relatório há algum tempo sabe que a gente melhorou bastante a visualização da impressão já, né? Já está uma impressão muito mais bonita. A ideia também é que a gente conseguir disponibilizar ele, conseguir disponibilizar essas coisas de forma mais simples também. Um dos relatórios importantes que a gente começou a gerar também aqui, mas talvez seja até mais para o próprio BPO, mas para clientes que vocês tenham que tenham uma visão de relatório recorrente, receita recorrente, relatórios de receita recorrente. Isso aqui é uma visão bem interessante que a gente nunca teve. Eu mostrei lá na conta, o pessoal ficava bem impressionado, que é o total de nova receita e receita recorrente. Quanto que você está trazendo de novos clientes no mês e quantos são da base. Por exemplo,
talvez as cores não é melhor, a gente vai trabalhar as cores aqui, né? Mas, por exemplo, ó, teve R$ 1.500 de novos clientes aqui, de receita de novos clientes, e 1.200 de clientes que já eram ativos da base. Provavelmente esses clientes aqui. No total deu 2.000. No mês de julho trouxe aí 88 mil de nova receita, ou seja, colocou 88 mil em receita de novos clientes, ou seja, fechou novos contratos com aqueles clientes. E a base virou essa, o total dessa. No outro mês, né, teve uma perca aqui, porque se não pagar, acaba sumindo aqui o valor. Teve 83 mil de novos clientes, de receita recorrente, não teve só R$ 15 de novos clientes. Então, consegue ver, analisar como é que está a saúde financeira, como é que está a saúde dos seus contratos recorrentes, né? Você está aumentando o número de clientes, os novos clientes estão se mantendo na base, estão mantendo. De onde que está vindo o teu dinheiro total de receita no mês? São de novos ou da base? Você está perdendo muito cliente? Então, aí, para quem tem bastante cliente, clientes de vocês que têm bastante clientes, né? Escolas, é, que usam os serviços financeiros, né? De cobrança, que trabalham com o contrato. Imagina mostrar isso para o cliente de uma forma, cara, olha só como é que está a situação das tuas receitas, a saúde, os seus números analíticos da tua empresa, né? As unidades econômicas que a gente chama, né? Os units econômicos. Esse é o tipo de relatório que a gente usa aqui no Conta Azul, por isso que eu sei a importância deles, né? Aqui para empresas que, que geram receita recorrente. E aí, por exemplo, outros gráficos também, né, de novos, mesma coisa, né, novos usuários por mês, usuários da base, né, quantos clientes, agora em número de clientes, quanto você está colocando novos clientes e clientes da base no seu uso, né, que, por exemplo, foi adicionado ou 9 clientes e trouxe aí o total de 71 clientes, mas você vai perdendo os clientes aí, conforme eles vão deixando de pagar, eles vão reduzindo aqui, né. Claro que fica uma base teste, né, mas conforme você vai deixando de pagar, ele vai reduzindo a quantidade total de clientes que você tem no mês, até chegar a 15 clientes. E conforme os novos clientes vão fazendo aqui, vai aumentando a quantidade total de clientes que estão pagando o seu produto mês a mês. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas para mim faz bastante sentido aqui. Uma análise também de ticket médio, de contratos, qual que é a média de valor, né, que você está falando sobre quanto que te cobra por BPO. Uma média de valor de contrato por mês também, um relatório interessante para a gente ver. Claro, eu passei rápido, né? Mas acho que deu para ver. E relatórios mais simples também de total de vendas por mês, né? Aqui já um gráfico um pouquinho mais interessante, que é tu divide aqui, né? Dados e gráficos. Então, você tem um relatório aqui ó, que consegue ver gráficos e dados junto. A gente consegue, pô, o que mais dá para a gente consegue trabalhar? Ah, pô, queria ver tal relatório também com gráfico e dados juntos. É possível fazer isso também nesse relatório novo, tá, pessoal? Pode ver paisagem aqui também. Perguntas também, não sei se tem mais perguntas aí, se eu respondi todas, mas fica aberto também, pergunta, pessoal, para não ficar no monólogo aqui. Pablo, fica à vontade também. Céu. Bacana. Obrigado, Sardanha, pela demonstração ao vivo aqui. É, claro que aqui os relatórios, né, eles dependem dos dados que estão populados nessa conta aqui do RP, né, que é uma conta que a gente usa para demonstração. Aí o mais legal vai ser justamente a aplicação nos clientes de vocês, aqueles clientes que mais precisam. Os relatórios já estão agrupados aí por alguns cenários, alguns casos de uso, como o Saldanha mostrou, o de receita recorrente, mas tem bastantes opções aí, inclusive com a opção de personalização. Eu vi que tem perguntas que rolaram aqui no chat, algumas a Mori foi até respondendo, outras o Sarda respondeu ao longo da conversa. Vi que o Paulo Roberto de Sá, eh, sou fã do Paulo, ele perguntou aqui sobre kit de produtos. A Mori respondeu ali com o link da central de ajuda, que é uma liberação que já foi feita. Ele fez uma outra pergunta específica sobre uma outra melhoria em relação aos orçamentos. Aí, Paulo, eu vou buscar essa resposta aqui para você, para poder compartilhar também essa informação com precisão. Estou vendo aqui que o Lucas, que também é embaixador da Conta Azul, está aqui com a mão levantada. A Tassiana também. Mori, a gente consegue aqui ainda abrir aqui, você consegue abrir o microfone? Espera aí que a Mori tem que fazer aqui a autorização. Vai lá, Lucas, por favor.
Obrigado, pessoal. É, Anselmo, para a próxima, podia fazer ali nas enquetes, né? Perguntar quantas pessoas utilizavam plataformas alternativas, ali, sugestões, ferramentas alternativas antes da, das planilhas da Conta Azul, né? Sempre foi uma demanda antiga e agora vocês quebraram um galhaço para nós, né? E eu creio que isso é só o começo, que a gente que é parceiro Conta Azul antigo, sabe que a Conta Azul sempre se reinventa e traz mais, né? E acredito que é só o começo, acredito que é só o começo dos relatórios, né? Mais uma mensagem de agradecimento aí, né? E agradecer ao Pablo por trazer o conteúdo riquíssimo aí. É só o começo, então mais players aí, mais caras aí, é, tubarões aí da Conta Azul vão trazer insights aí, informações sobre os relatórios da Conta Azul e vão vir aí conteúdos cada vez mais riquíssimos, né? Então, só um agradecimento aí, pessoal. Legal, Lucas, obrigado. Eu tenho um sentimento bem parecido aqui com esse seu. Era uma melhoria solicitada e aguardada por nossos parceiros há bastante tempo. Então, fiquei muito, muito feliz de ver essa evolução e até como a gente acompanha, né, a evolução antes da liberação geral, eu também vi a evolução do refinamento, né, entre lançar a primeira versão, começar os primeiros usuários a experimentar e aí ir ajustando coisas. O Sardanha falou assim, pô, quem já está usando há mais tempo já viu como evoluiu aqui a questão da impressão, da exportação em PDF, e isso é só um exemplo, né, de várias outras evoluções que aconteceram. E também estou muito alinhado com essa perspectiva, né, esse coração do BPO aí entre o RP, o banco com a conta PJ da Conta Azul e os relatórios, que são uma entrega super importante do BPO financeiro, colocam a Conta Azul numa posição bem favorável e interessante para um BPO de um alto impacto e com muito valor, para permitir, como o Pablo falou, a possibilidade de rentabilizar isso muito bem, né? Se diferenciar, entregar mais valor, cobrar mais caro, receber mais, ter maior receita com isso. Tassiana, você está com a mão levantada também, a Morieme já liberou a permissão aqui para você falar, por favor. Bom, obrigada, boa tarde a todos. Eu também não usava os relatórios, estou achando lindos, ótimos, já me ajudaram em muita coisa, mas eu tenho uma cliente que me pediu um e eu estou me batendo para fazer. Ela tem uma escola e tem turmas, e ela negocia as mensalidades. Então, ela me pediu, consegue um relatório dos contratos com as mensalidades, como vão acontecer mês a mês. Eu só estou conseguindo os somatórios deles, e não no mês tal o cliente vai pagar, o aluno vai pagar 100, no segundo vai pagar 300. Ela fez umas negociações assim, e aquela parte ali de somatório, contagem, etc. Eu não sei se eu consigo exportar isso em Excel para ela, porque ela quer ver daí o plano da turma como ficou durante a recorrência, né, dos 10 a 12 meses. A gente consegue? Oi, Tassiana. Ela emite o contrato, só que todo mês ela vai no contrato emitido, na venda emitida e altera o valor dela, é isso? Eu mesma incluí o contrato, são 12 meses, alguns são 10, outros 12. Mas alguns alunos ela deu bolsa, outros ela colocou uma parcela de 2.000 e o restante em 300, né, dar um exemplo. E eu fiz essas alterações, eu deixei tudo certinho. Só que ela queria isso em Excel para ela ver o plano da turma mês a mês, como ela vai receber, quem vai pagar como. Ela não quer entrar no sistema. E eu estou me batendo ali, eu só estou conseguindo fazer o relatório de recorrência, mas somatória, de quanto já pagou, de quanto está em aberto, qual o valor do contrato. E ela queria esse plano da turma por mês. Anselmo, faço aqui agora, eu posso mostrar para depois, para você, para a Tassiana depois também, como é que tá o tempo aí. Mas se você tiver à disposição aí, eu faria mais. Eu diria assim, eu duvido você mostrar agora, Sardanha. É A muito gente específico, né? Não, mais não, mas acho que educando. não é bem padrão, inclusive, acho que mês a mês, um do ladinho do outro os relatórios, né? Eu vou fazer aqui manualmente. Ela quer por cliente, né? Possivelmente. Isso. E ela quer ver quanto que cada cliente está pagando mês a mês, né?
Exatamente. Como ficou cada mensalidade de cada um para lá visualizar a turma toda. Tá. Vai ser um pouquinho aqui, talvez não vai ficar tão bonito, porque essa base aqui não é uma base bem preparada para contrato, mas eu acho que é mais ou menos história de contratos por cliente mês a mês. Vamos ver quanto que ele paga daí mês a mês. Mês a mês, né? Vamos ver como é que ficou aqui. Não sei se é isso, tá? Mas, por exemplo, cada cliente vai mostrar certinho o valor que ele vai pagando mês a mês. É isso? É isso mesmo. Só que você fez muito rápido, não consegui acompanhar muito. Mas é isso mesmo. Ela quer saber o É. cliente quanto vai pagar mês a mês. A IA ajudou ou não? Chegou a perguntar para a IA se ela consegue gerar? Vamos ver se a IA ajudaria. Vamos ver. Não, eu não tinha visto aí a. Relatório de contratos de serviços por agrupados por coluna mês a mês. Vamos ver. Por cliente, agrupado por colunas mês a mês. Ah, não fez. Ele botou o mês aqui, ó. Ele tem essa confusão, mas ele botou o mês aqui, tá vendo? Uhum. É só colocar o mês. Ah, não, ele botou o mês início do contrato também. Não foi tão assertivo. Tem que botar. A gente bota o mês da venda aqui na coluna, né? A coluna sempre é o agrupamento que vocês querem ver, ou seja, mês a mês, então seria por coluna, né? A coluna, então, ou Tá. seja, a linha, ou seja, a linha, cada cliente vai ter uma linha, vai ser um cliente por linha do relatório, e as Uhum. colunas vão ser os meses. E o Hum. valor, cruzado entre coluna e linha é o valor que vai estar aqui no meio, é o valor. Ah, Basicamente é joia. isso. Tá certo. Vou fazer os testes aqui. Muito obrigada. Qualquer coisa, abre chamada lá para nós, ou depois pode passar o contato ali, assim, a gente tem um time aqui que a gente gera relatório, tem um time especialista só para gerar relatório também, tá? Só Tá, ajudar joia. você. Muito obrigada. Maravilha. Obrigado, Sardanha, pela disposição aqui de fazer ao vivo e compartilhar os relatórios. A gente tem uma, uma, eh, um sorteio para fazer aqui na reta final. Eu vou fazer o seguinte: vou arrumar um problema para mim, para o meu eu de amanhã, para o meu eu do futuro de amanhã. As perguntas que ficaram aqui pendentes de resposta, vou organizar aqui com o time uma resposta para a gente encaminhar também para vocês, certo? E aí, com toda a transparência, se eventualmente for algum tema que a gente não tiver coberto, a gente compartilha também e atualiza essa informação, tá certo? Para que essas perguntas fiquem devidamente cobertas e contempladas. Para quem já tem um acompanhamento de uma pessoa gerente de parceria aqui da Conta Azul, também fiquem à vontade para perguntar para ela. Aí fala assim: foi o Anselmo que falou para te perguntar. Aí depois amanhã todo mundo vai me perguntar: Anselmo, qual a resposta? Mas a gente resolve isso e se ajuda aqui, tá bom? Eh, Pablo, super obrigado aqui pela presença, pela aula, por compartilhar conhecimentos, compartilhar o link e os materiais aqui. O pessoal gosta bastante. Você falou que o pessoal ia pedir, o pessoal já tinha pedido os links. Então, obrigado por isso. E obrigado também, Sardanha, que é cofundador aqui da Conta Azul, head de produtos, uma das mentes responsáveis por essa evolução dos novos relatórios aqui. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Anselmo, obrigado aí pela oportunidade. Também falar para todo mundo, como o Sardanha colocou, né, e o Lucas colocou, é um produto novo que quando entrou no mercado, todo mundo está tendo ideias, entendeu? Eu mesmo lá no Com já parei o Sardanha, já falei, pô, tem que colocar isso, tem que fazer isso. Uma ideia também colocar aqui na lista de perguntas, que é também importante, é criar um usuário só de consulta de relatórios ou só de consulta sem poder ter muitos acessos.
Eu faço isso. Os meus clientes, o BPO financeiro, ele tem acesso, mas ele não tem acesso para fazer nada, cadastrar, apagar, alterar, porque você está mexendo na base financeira do seu cliente. O Conta Azul está todo organizado. O cliente entra lá para navegar, para consultar, sem querer altera uma coisa, pode prejudicar toda a sua organização. Então, uma dica que eu dou também é isso. Quando for colocar o seu cliente para acessar o Conta Azul, a permissão dele, coloca com uma permissão de consulta, os relatórios, saldos, para que ele não prejudique também todo o trabalho que você já fez, tá bom? E agradecer a todo mundo que está aqui até agora, né? Muitas pessoas tiveram que sair, e me coloco à disposição para ensinar vocês sobre BPO financeiro. Obrigado, Pablo. Sardanha, valeu. Valeu, obrigado, pessoal, por ter vocês. Obrigado, Pablo. Obrigado, Anselmo. Obrigado, Tini. Obrigado, pessoal que vieram assistir aí. Fica disponível aí, tá, Anselmo? As dúvidas que tiverem sobre relatórios, podem nos mandar aí, pode mandar. A gente tenta responder todos aí, se nós tiver o canal aí. Fica à vontade, pessoal, tá bom? Estamos aqui para ajudar. Ilha. Obrigado aí pelas perguntas. Obrigado.